Mas enfim, eu sei que tem discussão depois. Então, eu faço 53 anos esse ano. A minha família, nós somos 12 filhos. Meu pai era gari, minha mãe dona de casa. A gente cresce... Eu sou a mais nova dos 12. Então, né, já perdi 2 irmãos, mas eu sou a mais nova de 12. Então, sempre quando a gente fala de família, eu acho que é super emocionante para mim falar da minha família, da minha trajetória nessa família. Eu não cresci com esse olhar, assim ativista, muito pensando nas questões raciais, sabe? O meu pai e a minha mãe, eles sempre focaram muito na coisa do estudo, que a gente tinha que estudar, que a gente tinha que ter um emprego seguro, que a gente tinha que, né, não fazer nada errado. Mas não era... A gente não via isso como um ativismo. Depois, quando eu fui crescendo, né, eu fui percebendo que o ativismo a partir do olhar do meu pai, mais do meu irmão, era muito mais focado para a questão da política, né? Lá com a criação do PT, né? Então, assim, meu pai muito ativista no sentido não filiado a nenhum partido, mas muito de defender aquela causa, de mostrar pra gente que isso aqui é o certo, isso aqui é o errado dentro da política partidária, né? Mas nunca ninguém assim esteve mais voltado, assim, né? O meu irmão foi candidato a vereador, eu não lembro que ano foi aquilo, mas na década de 80, pelo PT, sim, eu acho. E tua família era aqui de Porto Alegre? Minha família é toda daqui de Porto Alegre. A minha família nuclear é toda daqui de Porto Alegre. Meu pai é de Alegrete. Meus irmãos, né, que eu digo, a gente nasceu aqui. Mas o meu pai é de Alegrete e minha mãe, ela de Guaíba. Mas ela também não tinha certeza se ela tinha nascido em Guaíba. Assim como ela não tinha certeza da própria idade dela. Ela foi criada por uma família de italianos e cresceu aqui em Porto Alegre, na Duque de Caxias, depois moraram em outros lugares, enfim. Mas ela foi criada por uma família de italianos. Ela sempre contava isso. E essa semana até estava lembrando, contando para mim as amigas que eu estava num evento. Eu disse, a minha mãe, ela contava, tipo assim, que ela foi criada como se fosse da família. E eu, como ativista, hoje consigo, né, fazer uma releitura disso, né? E mesmo que hoje eu não tenho a minha mãe, mas a gente nunca tirou isso dela. Claro. Porque com 80 e poucos anos, que sentido faria? Claro. Né? Sim. Então seria muito sofrido. A gente é do Passo das Pedras. A origem, o meu pai, como ele era gari, no DMLU, que é ali na Zenha, tem uma rua que é a Freitas de Castro, que antigamente era Cabo Rocha, que moravam muitos trabalhadores do DMLU ali. Sim. Então a minha mãe morou ali, os meus irmãos mais velhos moraram ali, e depois nos mudamos para essa casa que até hoje eu vivo. Eu fiquei na casa, que é a casa da minha família, né? Que os meus pais compraram. Sim. Que fica no bairro Passo das Pedras. Sim. Tá. E, bom, e aí tu estudaste, enfim, tudo ali, né? Eu estudei em escola pública, no ensino fundamental. Foram 2 escolas na época que eu estudei. Até a 4ª série numa escola e depois da 4ª a 8ª na outra escola. Mas é tudo no bairro ali, as escolas ainda existem, é tudo no mesmo bairro. Né? Estudei na escola Pepita de Leão e na Presidente Vargas, as 2 municipais. Certo. Depois eu fui estudar o ensino médio, eu fiz no Cândido Godói, ali na Avenida França, ali perto da Farrapos, no bairro Navegantes. E aí eu fiquei um tempo sem estudar, assim. Eu lembro que eu entrei na faculdade, eu tinha 22 para 23 anos. Então eu já entrei... Sim. Porque eu trabalhei, enfim, nesse ato aí de tempo. E aí eu entrei na faculdade
cheguei a prestar concurso para a URGS, não entrei. No início eu queria fazer pedagogia, depois eu pensei, não, pedagogia. Aí fiz um teste vocacional, tinha feito um cursinho, fiz um teste vocacional, e aí deu psicologia. Aí fui estudar psicologia, só que na URGS não era possível, porque eu precisava trabalhar. Sim. Então eu fui fazer psicologia na UBRA, em Guaíba, à noite. Uhum. Era um primeiro curso. Sim. Que estava abrindo lá, noturno, porque até então não tinha uma regulamentação de cursos enquanto saúde para funcionar à noite. Uhum. E aí eu comecei lá ainda nem ter sido aprovado pelo MEC. Sim. Então eu fiquei um semestre Inaugurou. quase, e que eu inaugurei a turma, né? Fiquei um semestre lá estudando para fazer para cursar, então, né? Um semestre sem essa regulamentação, na verdade. E aí depois regulamentou, finalmente deu tudo certo, né? E eu me formei depois de 7 anos. Uhum. Então, tinha 30 anos, basicamente, quando eu me formei. Nesse período tu trabalhava também. Trabalhei 8 horas, como eu trabalho até hoje. 8 horas. Tocando a vida. Tocando a vida, trabalho trabalho, 40 horas semanais, trabalhava naquela época e estudava à noite. No início, eu me lembro que eu chegava quase 1h da manhã em casa, estudava em Guaíba. Sim, porque todo o retorno depois. Não tinha nem ônibus, agora deve ter, mas não tinha nem ônibus do campus mesmo, sim, lá, né? Uhum. Tinha um tio, né, que já é falecido, irmão do meu pai, que é o tio que a gente teve mais contato, porque ele também morava aqui em Porto Alegre e tal, que ele era do MNU. Só que pra mim entender que ele era do MNU, isso eu fui saber depois que eu era ativista. O que era aquilo que ele era o ativista, assim, da família. Então eu lembro que é o Anélio Cruz, meu tio. E eu lembro de um episódio na minha família que era quando saiu um livro em que ele era um homem negro, alto, careca, então assim, ele saiu nu na capa do livro. E aí teve um desentendimento com meu pai, porque aquilo pro meu pai, enfim, ficaram um tempo sem se falar, aquelas coisas, né, de família, né? Sim. Mas depois eu vim saber, no ativismo, que, enfim, que era o MNU, que ele era amigo de ativistas que eu conheci, que eu tenho referência e que a gente convive enquanto ativista. A minha entrada no ativismo, ela se dá depois da graduação. Então, eu começo o ativismo com 30 anos, basicamente, né? Um pouco mais, 31 mais ou menos. Quando eu entro na Associação Cultural de Mulheres Negras. Eu tinha me formado, aí uma amiga minha me indicou para trabalhar como psicóloga num projeto que ia ser desenvolvido lá na Restinga. E me indicou essa organização, não conhecia, nunca tinha tido contato com a Organização de Mulheres Negras. E me indicou essa organização. E então eu fui lá, eu conheci Elaine Soares, que é enfermeira, uma das fundadoras dessa organização, junto, né, a fundadora mesmo é a mãe dela, a dona Nelma Soares. E lá eu conheci aquela coisa, né? Eu trabalhei nesse projeto, mas aí fiquei. Sim. Porque é aquele bichinho que te pica e nunca mais saí. Fiquei mais de 10 anos à frente da organização, atuando em vários projetos de ação comunitária mesmo, de prevenção de HIV/AIDS. Eu, nessa época de desenvolvimento desses projetos, teve um dos projetos que a gente desenvolveu com o NACE, o Núcleo de Antropologia e Cidadania aqui da URGS, com a Denise Jardim. Sim. E foi com foi com a Laura Lopes, que hoje ela dá aula aqui na URGS, mas na época ela era estudante do doutorado, ela e o Daniel Echeverri, e a Miriam Vieira. Então, a gente
trabalhou juntas, né, num projeto que era para mapear as organizações do movimento negro na região sul que atuassem no campo da saúde. E esse livro teve essa pesquisa, né, esse projeto era uma pesquisa financiada pelo Ministério da Saúde. Ela teve uma publicação, a gente tem essa publicação. E aí a gente se deu conta nessa pesquisa que quem atuava no campo da saúde eram as organizações de mulheres negras, né? Então, assim, eu desde o início, né, do meu ativismo, assim, eu sempre gostei, eu sempre fui muito questionadora, eu sempre pensei muito, sabe? Mas acho que vem um pouco da psicologia, mas vem muito da minha personalidade, do meu jeito de ser mesmo, né? De olhar, de não me conformar com algumas coisas, né? Então, acho que essa pesquisa também, ela me ajudou a entender um pouco melhor, né? Naquela época, foi entre 2005 e 2008, como é que era o movimento negro para além de Porto Alegre, né? Ainda que a CEMUM, que é a organização, né, que eu sou parte, já compunha a articulação de organizações de mulheres negras brasileiras, a MNB, que são organizações afiliadas em todo o país. E então, mas ainda assim não tinha ainda essa perspectiva de sair, de ver outro, sabe, fora de Porto Alegre, de conhecer, sabe, um movimento negro, de mulheres negras fora de Porto Alegre. Então, essa pesquisa foi muito importante. A minha dissertação, ela versou sobre entender por que eram as mulheres negras que estavam no campo da saúde justamente, né, com o resultado dessa pesquisa, assim, né? Então, queria entender um pouco melhor. E essa pesquisa do teu mestrado, ele foi mais ou menos nesse período, não? Foi depois? Foi depois. O mestrado, eu fui bolsista, daí já dentro da minha trajetória também, enquanto ativista, eu fui bolsista da Fundação Ford. E eu fiz o mestrado entre 2008 e 2010. Certo. Claro, versou, né, sobre esse tema, mas foi muito na sequência, assim, né, da publicação, claro, assim, porque a publicação foi entre 2005 e 2008 e o meu mestrado, já engatei. Encaminhou, assim. Encaminhei. Então, eu acho que a possibilidade de entrar nessa organização, na CEMUM, né, na verdade, ela me possibilitou muitas coisas. Eu participei de um projeto da ONU que era sobre relatores nacionais em direitos humanos. Nesse projeto, eu conheci Clair Castilhos, eu fui assessora da Relatoria de Saúde. Era um projeto inspirado nos relatores da ONU. Então, ele tinha uns relatores nacionais, que eram de universidade, ativistas já com uma trajetória, né, bastante importante. A Clair, ela é uma feminista da Rede Feminista de Saúde, ela é de Santa Catarina, farmacêutica bioquímica da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, trabalhei com a Clair nesse projeto em torno de 3 anos. E nós fazíamos missões, nós íamos nós fomos para Campina Grande para investigar questões de morte materna. Nós fazíamos audiências públicas, fizemos aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Esse projeto transitou meio no país. Assim. No país, isso. Porque nós éramos, então, a Clair era a relatora, eu era a assessora da relatoria de saúde, mas tinha a relatoria de moradia, tinha a relatoria, sabe, de vários temas, assim, diferentes. Então, foi muito importante essa experiência, assim, né, nesse projeto, assim, também. E
para articular com outros movimentos também, Sim. né? Com outros movimentos, que não só o Sim, movimento é de isso, mulheres negras, que era o movimento que eu estava. Eu percebo que na minha trajetória, quando eu começo, a gente começa trabalhando muito com prevenção de HIV/AIDS, que era a organização, a CEMUM, sempre trabalhou com projetos. Muito por conta do que aparece nessa publicação, né? Da possibilidade dos editais de pesquisa, e as organizações, elas precisam, né, ter recurso para se manter, tá captando, né? Então, tinham muitos editais abertos para as organizações dos movimentos sociais entrarem com projetos, né? Projetos muito pontuais mesmo, com início, meio e fim. Mas também, hoje eu já percebo que a minha trajetória, ela se foca muito mais na questão da saúde mental. Né? Então, ela se volta muito mais para a questão da saúde mental. O que mesmo, eu até brinco muito com uma amiga minha, diz para ela, quem me botou na psicologia foi tu. Porque quando eu me formo, eu entro na organização, eu meio que fica meio difusa, sabe? Sim. Não é uma psicologia clássica, não é, sabe? É quase que eu nem me sinto psicóloga durante um bom tempo, sabe? É porque eu não conseguia ver na minha atuação uma atuação enquanto psicóloga. Depois eu vou entender por quê. Porque aquilo ali pra mim era tudo uma coisa só, era ativismo. Então não tinha essa coisa assim, não, isso aqui é psicologia, isso aqui, sabe? Não, era ativismo. O que eu fazia era militância, era, sabe, desenvolver projeto comunitário, ir na Casa da Mulher, preparar formulário, sabe? Sim. Fazer roda de conversa, sabe? Pensar a elaboração de projetos. Então era tudo muito misturado isso. Durante esses 10 anos, ao mesmo tempo que eu era parte da organização, eu entro na CEMUM em 2004, mais ou menos, né? Final de 2004. Em 2010, eu assumo a coordenação da articulação de organizações de mulheres negras brasileiras, que é essa articulação que tem organizações de mulheres negras em todo o país. Naquela época tinha uma média de 30 organizações afiliadas. Então eu assumo essa coordenação junto com o CEDEMPA, que é uma organização das mais antigas do país, que é uma organização do movimento negro, que tem mulheres, né, à frente das ações da organização. Maria Mulher, o Yala Mukaji, que é uma organização de Pernambuco, e somos nós, o Yala Mukaji, CEDEMPA e Maria Mulher. Então, eu assumo essa coordenação e fico 5 anos à frente da coordenação da articulação de mulheres negras brasileiras. Entre 2010 a 2016, 2015, né? 2016 a gente passa para outra organização. Só que nesse período, a gente organiza a primeira marcha das mulheres negras, a Marcha Nacional das Mulheres Negras. E essa marcha, ela, enfim, foi uma ação inédita do movimento de mulheres negras. A gente articulou com vários outros movimentos e tivemos 50 mil mulheres em Brasília marchando. E mobilizamos para a criação de várias organizações de mulheres negras em todo o país. Então, essa mesma articulação que naquela época, quando eu assumi, tinha 30 organizações, hoje tem mais de 50 organizações afiliadas. Né? Então, em todo o país, e também organizações, grupos, coletivos, né? Não só essa coisa mais organizativa, mais formal. Eu acho que eu percebo, assim, né, que esse tensionamento, ele sempre existiu e eu acredito que ele sempre vai existir, porque se existe uma organização de mulheres negras, se existe uma articulação de mulheres negras, é porque existe racismo, né? E se existe isso com mulheres negras, é porque existe sexismo e machismo.
Então, quando eu falei da minha pesquisa, né, eu tive que falar com companheiros aí do movimento negro e dizer, tá, mas por que as mulheres estão, né, na área de saúde, né? Ah, porque para elas é mais fácil, elas gostam dessa parte da saúde e da cultura, sabe? Então, ter que dialogar sobre isso, né, e é importante, porque se a gente não colocar isso, né, eu acredito que esse é um tema que a gente vai sempre dialogar, mas eu acredito muito no diálogo. Porque eu acredito que existem formas diferentes de fazer as coisas, né? Porque é uma estrutura. Se a gente está dizendo que é estrutural, que o racismo é estrutura, quem derruba essa estrutura, né? Eu nem sei se a gente acaba com o racismo, mas a gente pode lidar de uma outra forma. Eu acredito que a gente pode mexer nas feridas e a gente pode, quando eu digo lidar de uma outra forma, é a partir do olhar de quem perpetra o racismo e não de quem é acometido pelo racismo, né? Então, esses diálogos a gente... eu, pelo menos, né, no caso aqui, a gente tem que aprender a falar na primeira pessoa, né? Eu tenho até uma publicação, Mulheres Negras na Primeira Pessoa. Eu acredito que esses diálogos a gente tem que começar, eu tenho começado a inserir dentro dos movimentos. Vamos falar com naturalidade sobre isso, sabe? Vamos buscar falar com naturalidade, né? E assumir as questões, porque senão a gente não vai mudar, né? As estruturas, a gente não muda a nós mesmos, né? A nós próprios. Então, claro que é difícil, né? Porque a gente vê que a gente vive num mundo capitalismo, né? Marcelo, então, assim, hoje as organizações, elas precisam se manter, né, de pé, e muito me questiono também sobre as questões de financiamento. Se a gente não falar sobre isso, a gente está fazendo, sabe? Porque aí fica nas mãos de poucas sabe? De poucas organizações, sabe? Mas de que movimento que a gente está falando? Eu sempre trago questões, tá? Mas se a gente fala de movimento feminista, que movimento feminista a gente está falando, né? Então, trazer esses temas para mim sempre foi muito tranquilo, porque eu busco inserir isso no meu ativismo como uma forma de diálogo, né? E sempre foi muito reconhecido, né? Então, essa dificuldade da gente tratar sobre diferentes temas é porque a gente não... Muitas vezes o que eu percebo é que a gente não está falando com todo mundo que deve. Sim. Eu percebo que... Acho que mudou muita coisa, né? Nos últimos 20 anos, a gente teve... Eu acho que principalmente por conta da comunicação, eu acho que as redes sociais, elas mudam bastante, assim, a forma de fazer ativismo, né? Eu vejo pouca inserção, né, de um ativismo como a gente fazia antes, né, que eu estava dizendo, de ir lá para Restinga, fazer roda de conversa, sabe? Ir para dentro de posto de saúde, conversar com as mulheres, né? Então, assim, eu vejo que as redes sociais, elas mudam um pouco essa forma de fazer ativismo. Mas é isso, é um ativismo reconhecido, né? Existe ativismo. Mas eu entendo que acaba fazendo, muitas vezes, ele não atinge a todo mundo que deveria atingir, né? A todas as mulheres, né? Que a gente está falando. Então, eu vejo que ela atinge... ou atinge de uma outra forma, né? Então... e eu vejo que as organizações hoje, existem mais organizações, né? E mais organizações
com capacidade de captar recurso, por exemplo, né? Mas, ao mesmo tempo, com menos inserção direto na população, sabe? Eu não consigo visualizar, assim. Por quê? Porque quando... Isso é coisas que eu fico pensando também, né? Por isso que às vezes eu demoro. Mas quando eu fico pensando, assim, que às vezes a gente... Porque é quase que uma engrenagem que às vezes a gente volta para o mesmo lugar, assim, sabe? Quando a gente estrutura uma organização, essa organização ela vai acabar tendo que buscar recursos também para se manter de pé. Então, assim, o que significa ser uma organização formalmente estruturada? Então, tu vai ter que ter toda a documentação organizada, tu vai ter que ter pessoas que tu vai pagar, né? Tu vai ter que ter... Então, assim, parte desse recurso já não são para as ações. Sim, para a própria organização. É para a própria organização. E ok, aquelas pessoas que estão ali, elas são ativistas, mas eu vejo que existe uma confusão, assim, muito no sentido de que eu preciso de uma pessoa que entenda a causa para trabalhar numa área que ela é muito técnica. E às vezes isso se confunde, porque essa pessoa às vezes é muito ativista e ela não consegue dar conta do que é técnico, né? Do que é ali necessário. Então, e eu vejo que esse é um reflexo que tá acontecendo em muitas organizações, assim. E eu digo isso com muita tranquilidade, porque eu tenho atuado, né? Desde 2014, nós criamos o coletivo, que eu digo, eu e mais 6 mulheres, o coletivo feminista de autocuidado e cuidado entre ativistas. Há uns 4 anos nós alteramos para, em vez de utilizar o termo ativistas, utilizamos o termo defensoras de direitos humanos. Mas esse coletivo, ele foi criado para a gente pensar o nosso lugar dentro do ativismo, né? Enquanto mulheres, ele é um coletivo misto, então são mulheres feministas, brancas e também mulheres negras, né? Feministas negras. E é muito importante esse espaço para mim, porque é um espaço que discute exatamente isso, de que lugar que eu venho. E a partir daí eu começo também uma trajetória mais pessoal, né, e profissional, de atuar fazendo um trabalho mais direto com organizações de direitos humanos, que estão justamente vivenciando esses dilemas, que tipo assim, eu não consigo encontrar uma pessoa capaz de, sabe, de dar conta, assim, de gerir essa organização, ou de trabalhar em tal área, ou de coordenar tal projeto. Por que isso? Porque a gente, quando se estrutura, como é que tu vai manter uma pessoa dentro de uma organização sem coletar os impostos, por exemplo, né? E muito isso aconteceu antes. Claro. Era assim que as organizações funcionavam, né? Porque mas ninguém pensava, né, no futuro. A gente estava ali, né? Porque é isso, né? Eu era menos psicólogo, eu era mais ativista, né? Então, só que isso tem um reflexo hoje, tem um reflexo nas organizações que hoje têm condições de, muitas vezes, poder pagar uma pessoa, mas ao mesmo tempo, e às vezes não dá conta de desenvolver, né? Enfim, o que precisa. É quase que a gente tem criado, assim, muito polêmica, microempresa, sabe? Sim. Mas eu vejo, às vezes eu vejo umas coisas assim, sabe? Então, a própria profissionalização. É a profissionalização do ativismo, sabe? E eu pensei muito sobre isso. Na última semana que eu fui para um encontro global de ativistas e financiadores para discutir cuidado e crise, né? Por quê? Porque o que se a gente vê assim que o próprio financiamento das organizações
é um financiamento, ele é político, né? Para quem que tu entrega? Tipo assim, se eu não tiver toda certinha lá na minha organização, eu não vou receber recurso. Se eu não tiver formalizada, eu não vou receber recurso. Quem é que está fazendo? Né? Ao mesmo tempo, o financiador também depende do ativismo para poder se manter. Sim. Então, eu fiz muito essa discussão na semana passada, então estava bem fresco assim na minha cabeça. Que é isso, né? Quando a gente monetiza, eu acho que o tema do racismo ele foi monetizado, né? Então, assim, é isso, gente, é o capitalismo, né? Por muito tempo a gente ficou sem grana nenhuma, né, para fazer nada, e a gente foi à luta e o movimento tá aí, né? Mas eu concordo, eu entendo e eu também reconheço que é isso mesmo, né? Eu acho que existe esse olhar de que, tipo assim, olha, é aqui que as coisas estão acontecendo, a gente vai se voltar para ali, né? Para essa temática específica, para o movimento de mulheres negras, mas ainda no movimento de mulheres negras, há diferentes organizações. Então, não são todas as organizações de mulheres negras que recebem o recurso, né? Então, é isso. Então, assim, qual é o percentual que a gente entrega para o movimento propriamente dito? Né? Então, por quê? Porque precisa manter essas organizações com estrutura. Só que por muito tempo, o que eu vejo? Eu vejo que tem havido uma expansão dessas organizações, porque por muito tempo foram organizações específicas e mais do sudeste do país. E hoje a gente já consegue ver organizações com maior desenvolvimento no norte, no nordeste, né, no sul. Agora eu fico muito feliz e tenho dialogado muito com a Eduarda Garcia, que criou o Instituto Caminho, que é uma jovem, né, que está aí buscando também, que tem as mesmas questões, assim, e ela também pensa, nós não precisamos sair daqui para buscar uma organização que está lá no Sudeste. A gente tem capacidade, né, de ter a nossa própria organização. Acho que isso é uma via de dois gumes, sabe? Porque, assim, eu vejo que, ao mesmo tempo, a gente... a nossa atuação, ela muda. Ela muda, sabe? Eu acho que quando a gente tem as organizações, assim, estruturadas, acho que a nossa atuação, ela muda, ela sai da base, sabe? Às vezes eu não gosto de usar esse termo base, mas não acho outra referência assim. Mas ela sai das comunidades, ela perde um pouco essa proximidade com as pessoas, né? E aí ela acaba se tornando um pouco mais similar, né, que outras organizações que em algum tempo a gente questionou. Mas eu também vejo como uma coisa assim, tipo assim, tem outra saída, sabe? Ou a gente vai buscar crescer algumas, né? Algumas vão crescer e a gente, pelo menos, para estar ali no mesmo, né? Ou a gente vai, de fato, vai acabar, sabe? Eu acho que senão, acho que a gente acaba com o ativismo, porque o ativismo tem sido isso, né? Da minha experiência como articulação de organizações de mulheres negras, a articulação, a gente começa nesses espaços, né? A articulação, ela foi criada a partir da Conferência de Durban para acompanhar, enfim, né, as políticas públicas no nosso país. Só que, e aí a gente entra no Conselho da Mulher, no Conselho de Saúde, no Conselho da Igualdade Racial. Só que chega um momento dessa trajetória e da nossa atuação, e aí, até aí a gente seguia, eu acho, que com esse ativismo muito mais raiz, sabe? Mas assim, mas até aí a gente seguia com esse ativismo, mesmo dentro desses conselhos. O que acontece é que a gente não via muito
impacto dessa atuação na nossa atuação local, né? Na nossa ação local das organizações, né? Porque era como se hoje o Movimento Negro tem uma vaga no Conselho Nacional de Saúde e essa vaga ela foi por muita luta, né? Depois de muita luta, especialmente da articulação de mulheres negras através de Jurema Werneck, de outros grupos do campo da saúde, né? Da rede de religiões afro-brasileiras de saúde, então, de pesquisadores do campo da saúde, então era Jurema Werneck, era Fernanda Lopes, Marmo, que conseguiram com muito esforço garantir essa vaga que até então não existia, né? Essa vaga existia há mais de 2012, eu acho, desde 2012, 2013. A partir dessa vaga, eu assumi um período ali, ainda substituí Jurema Werneck. Pô, que baita responsabilidade, né? Substituir Jurema Werneck no Conselho Nacional de Saúde, né? E só que depois de um tempo, eu percebi que eu estava indo para Brasília todos os meses para participar da reunião do Conselho. Chegava lá, era como se a gente estivesse falando mais do mesmo, né? E eu sentia essa ausência, assim, desse impacto. O que eu poderia fazer, de como... Poderia ser uma característica minha, bom, Simone, talvez tu não saiba articular, assim, mas e as outras, sabe? E o que aconteceu antes, tá? Mas e as outras ativistas? Então, não era a minha pessoa, né? Eu tinha que... Era muito daquele espaço, sabe? Então, em 2016, quando a gente entrega a coordenação da articulação, as 4 organizações, que eu estava na Secretaria Executiva, eu faço essa sugestão da gente sair dos conselhos, né? E a gente sai dos conselhos por reconhecimento, por termos feito essa discussão, e reconhecer que naquele espaço não estava sendo mais um espaço válido para a gente, enquanto ativistas, que a gente poderia atuar fora desses espaços, né? E a gente sai, o Movimento Negro segue com a vaga, né? Mas a articulação de organizações de mulheres negras acabou saindo nesse momento e, enfim, daqui a pouco pode voltar, se entender politicamente, né? Que seja importante voltar. Mas eu acho que foi o contrário. Acho que quando a gente está nesse espaço, ainda existe uma atuação mais local. Ainda existe um diálogo mais próximo, sabe, com comunidades. Acho que é muito do formato mesmo, sabe, porque não é que hoje com as redes sociais a gente não atinge as pessoas. Sim. Porque a gente atinge de uma outra maneira, né? É um outro veículo, né, que chega. Então, mas é isso, eu não bato mais na porta de ninguém, eu não converso cara a cara, sabe? Aquela atuação mais no território. Mais no território, que a gente via antes. Acho que ainda existe algumas organizações, as próprias PLPs, né? Nós tivemos, enquanto a CEMUM, durante um tempo, também criamos um projeto que chamou Multiplicadoras em Saúde da População Negra. Nós fizemos um trabalho parecido, assim, de atuação, mas muito mais focado para a saúde, né? As PLPs é muito voltado para as mulheres em situação de violência e garantia de direitos. Então, nós conseguimos atuar durante um tempo, mas acho que... não sei se eu respondo, mas eu acho que a gente tem mais questões do que respostas, sabe? Eu tenho mais questões do que respostas. Quando a gente cria o coletivo, a gente vai para casa de uma das ativistas, né, eram 7 mulheres, que é uma casa que fica num litoral, no Rio de Janeiro, e a gente faz uma imersão de autocuidado.
né? E cuidado coletivo. Nessa imersão a gente cozinha junto, a gente vai pra praia junto, sempre conversando sobre os nossos ativismos, assim que foi criado o coletivo, né? Naquele momento a gente não tinha intenção de criar um coletivo, mas a gente tinha intenção de dialogar sobre uma situação que tinha acontecido, que era uma violência contra uma ativista que aconteceu na Marcha das Vadias, no Rio de Janeiro. E aí, a partir daí, a gente, enfim, pensamos. E também com a chegada de uma ativista da Sérvia, que estava aqui no Brasil, que é a Jelena Dordevic. A Jelena, ela tinha escrito um livro com uma outra ativista que, naquele momento, para mim, fez todo sentido de compor esse grupo. Que o título do livro é Que Sentido Tem a Revolução Se Não Podemos Dançar? E a partir daí começou a fazer sentido para mim, né? Porque eu estava num processo quase que de afastamento por conta do esgotamento, né? Que eu estava naquele período da marcha, de organização da Marcha das Mulheres Negras. Era a primeira marcha, nós estávamos como secretaria executiva aqui em Porto Alegre, eu à frente. Então, eram muitas viagens, era muita coisa, e eu estava num esgotamento. E cobranças, né? O mundo do ativista é pesado. É pesado! E muita cobrança, sabe? E então, eu acabei... quando eu fui apresentada a Jelena, nossa, e a gente ficou super amiga, somos amigas até hoje. Ela estava nesse encontro que eu estava na semana passada. E aí a gente foi lá para Cabo Frio fazer esse encontro, essa imersão. E de lá a gente acabou criando o coletivo. O coletivo é muito por conta disso, dessas nossas dores no ativismo, né? Ele se dá muito por conta de como é que são acolhidas as nossas dores, né? Como que a gente trabalha com essas questões dentro do ativismo? Por que nosso olhar é sempre para fora e não para dentro? Então, a gente cria o coletivo e começa a trabalhar com imersões para mulheres ativistas, né? Oferece imersões para mulheres ativistas. E também temos uma companheira que ela é terapeuta e aí faz esses acompanhamento mesmo de terapias mais voltadas assim com ervas, enfim. E aí a gente fala sobre tudo, assim, né? Eu acho que a fala também, eu acho que é o espaço da gente poder falar no coletivo e garantir que as mulheres têm um espaço seguro, né? Para poder tratar sobre essas dores. Porque não é dentro da sua organização, nunca vai ser, né? Porque é como a terapia, né? A gente não consegue, precisa ter esse espaço. Então, a gente tem buscado refletir mais sobre isso. Às vezes, né, no Andar da Carruagem, a gente não consegue dar conta de muitas coisas que a gente planeja, porque somos 7 mulheres, mas cada uma tem N questões, né? O trabalho, o filho, né? Família, outras questões, enfim, né? Para dar conta, assim. E é isso. O que eu tenho percebido é que, assim, quando eu falei da profissionalização do ativismo, é isso. É um lugar que demanda de tempo. Né? Demanda de recursos financeiros, não só financeiros, mas especialmente por conta de garantir que esse ativismo siga, né? Hoje eu vejo assim, mas que é muito desafiador, assim, né? Eu vejo que ter esse espaço de olhar para si, né? Dentro do ativismo, para poder olhar para um coletivo, e a gente vai precisar ampliar isso, né? Eu acho que é preciso que o movimento feminista ele possa fazer isso com mais de forma sistemática, né? Eu acho que isso tem que estar
articulado com o nosso ativismo, né? Não é possível mais a gente olhar para ou fazer ativismo, né? Sem olhar para nós que estamos fazendo esse ativismo, né? Nos colocarmos em riscos, por exemplo, né? Eu por conta da minha trajetória, enfim, eu fui selecionada em 2018 para compor um conselho, que é o conselho que chama Junta Diretiva do Fundo de Ação Urgente para a América Latina e Caribe, onde hoje eu estou na presidência desse conselho. O Fundo de Ação Urgente, ele foi criado para apoiar ativistas em risco, né? Então, ele foi criado nos Estados Unidos e hoje tem fundo em todas os continentes, tem da Ásia, tem da África, e o último a ser criado foi daqui da América Latina. Então, o fundo também é um espaço que se pensa muito a questão do cuidado. E acho que, quando eu falei, né, do quanto o meu ativismo ele foi se articulando e foi se voltando muito mais para essa questão, né, da saúde mental, muito mais voltada para a questão do cuidado, da gente ver como de olhar para o ativismo e não olhar para fora, né? Sim. Somente para fora. Foi um pouco por conta desse lugar, assim, né? Também em 2020 eu assumi no conselho da articulação de psicólogas negras e pesquisadoras. Então, eu acho que transitar nesses espaços, estar nesses espaços, ouvir, né, diferentes vozes, né, mas pensar, né, esse espaço como um todo e não aquela coisa urgente, sabe, de que tipo temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, temos que fazer... Não, eu acho que é a essência, sabe, de pensar a essência. Eu acho que tem sido muito o meu ativismo hoje, assim. Outro dia eu estava numa audiência pública que a gente organizou, da Marcha das Mulheres Negras aqui, aí era com a deputada Laura, e ela disse, tá aqui a Simone da Semum. Eu digo, não tô pela Semum aqui hoje, não. Vou ter que tirar o chapéu, porque é isso, a gente transita em vários lugares, e eu não sou mais a Simone, eu sou a Simone ativista, né? Mas eu também sou a Simone, a caçula da minha família, né? Então, eu também sou vista como a Simone ativista no meu trabalho, assim, profissional, né? Então, eu acho que o ativismo, ele acaba sendo central depois que a gente começa a atuar, né? E tem um sentido de atuar. Porque eu acho que é isso. Acho que a gente precisa dar sentido para o ativismo que a gente desenvolve. Então, isso se articula de várias formas, né? Eu acho que no meu trabalho eu sou reconhecida, né? Pela temática, tanto que quando tem essas questões, né? Ainda que eu não atue numa área específica, né? Para isso eu estou numa área mais técnica, mas não é possível eu, quanto psicóloga, não olhar para as questões raciais. Então, tá ali, a Simone ativista vai estar sempre, né? Na minha família, eu vejo o impacto muito mais nos sobrinhos netos, não tenho filhos, mas eu vejo nos sobrinhos netos, né, do que nas minhas irmãs, né? E nas minhas sobrinhas ali, mais ou menos. Então, assim, são gerações diferentes. Mas que hoje é um impacto também, né? Os sobrinhos netos que tem, assim, que tu consegue ver, assim, uma mudança. De poder... de não alisar mais o cabelo, de usar um cabelo crespo, né? De se posicionar enquanto pessoa negra, de ir para o corre preto que teve lá na Redenção. Então, sabe, é um pouco nesse sentido, assim. Mas procuro sempre, né, trazer, né, o diálogo, as discussões. É difícil, porque uma coisa, né? Assim, é difícil.
difícil, porque a gente está em diferentes espaços, né? O trabalho deles é diferente, né? A trajetória é diferente. Às vezes a gente só vai sentir vivendo. Claro. E eu acho que é isso, a gente só sente vivendo. Então, eu vivo o ativismo, eu acabo sentindo e percebendo de uma forma diferente. Eu vejo assim, eu acho que é isso, né? Acho que as diferentes gerações, eu vejo que a minha geração, ela tá ali no meio, né? 50 anos, então, é essa geração do meio, assim. Outro dia eu tava conversando... mais velhas que... Tem a geração das mais velhas, né? Tem a minha geração e tem a geração das mais novas aí, né? E tem a das gerações de 30 e tem as gerações dos de 20 ainda, né? Então, assim, outro dia eu tava conversando, né, com uma amiga também, que é do Rio, e a gente estava falando assim, Simone, ela estava me dizendo assim, né, Simone, a gente baixava a cabeça, porque, tipo assim, imagina a gente escutar Sueli Carneiro, Jurema Werneck, sabe, Lúcia Xavier, a própria Elaine, que é uma ativista, Conceição, né, e não, a gente, tipo assim, dava amém para o que elas falavam, né, e dá até hoje, a gente dá amém para o que elas falam, porque para nós... Elas criaram, elas fizeram coisas, né, que a gente usufruiu, né, e que a gente entendeu que aquilo que elas produziram, né, refletiu, né, e reflete hoje. A diferença que eu vejo às vezes é da própria interação, sabe? Por isso que eu digo assim, não é invalidar, é validar como diferente. Né? Eu acho que é dizer que é um ativismo diferente. Eu acho que a gente tem que reconhecer essas diferenças. Não é dizer que é melhor ou pior, mas é reconhecer as diferenças. E eu percebo que o ativismo hoje ele está muito mais voltado para a questão... Quer dizer, da geração pós, né, depois da minha, muito mais voltado para a academia. Não é uma academia que ela não produza. Sim, claro que ela produz, ela olha para fora, né, e a gente sabe que tem produzido muita coisa e é muito importante, né, mas eu vejo que ele não sai desse lugar. Né? Ele não sai deste lugar. É um ativismo que eu chamo de ativismo acadêmico, né? Fala meio para si próprio. Fala meio para si próprio, né? Então, assim, isso sempre me incomodou, não só na academia, né? Mas porque eu sempre me questionei, assim, eu não quero ir para um lugar falar para pessoas negras, né? Eu quero ir para um lugar para falar para pessoas brancas sobre racismo, né? Então, assim, eu sempre... E eu quero estar com pessoas brancas e pessoas negras, né? Por que eu estou numa articulação de organizações de mulheres negras brasileiras? Porque é nesse lugar que eu me reconheço enquanto mulher negra, enquanto mulher ativista, né? Mas eu sei que o lugar que eu vou estar, ali eu me constituo enquanto mulher negra. Mas eu preciso estar entre as mulheres brancas também. Porque eu estou falando de uma sociedade, eu não estou falando de mim somente. Né? Então, eu vejo isso, assim, né? Eu percebo isso. Né? Então, eu gostaria que isso pudesse, e eu acredito que isso possa, né, avançar para além dos muros das universidades, porque é fundamental, assim, né, que a gente tenha... mais pessoas entre nós, né, interagindo, né, de uma outra forma, assim. Eu sempre tenho mais questões do que mais perguntas do que respostas, porque eu acho que é assim mesmo, né? Porque é isso, assim, acaba sendo ambíguo, né? Porque eu entendo que existe esse ativismo acadêmico, né? E que a gente vai lá na fonte, né? Beber da fonte de Lélia, né? De Sueli, de várias feministas negras, né? Norte-americanas aí,
Mas, e que é importante também isso, né? Mas a gente precisa produzir do nosso próprio lugar também, né? Da nossa própria... porque as mulheres negras que estão aí e vivas, elas estão dizendo muita coisa. E que a gente, às vezes, nem está escutando, porque a gente está lendo e a gente precisa ler e reconhecer e saber o que a gente está vivendo hoje que foi produzido ontem, né? Mas é produzido a partir de que lugar, sabe? De um lugar de vivência. E eu acho que, às vezes, existe pouca vivência, sabe? Eu sinto falta dessa vivência, assim, sabe? E eu acho que era aquilo, assim, sabe? Eu acho que ela via... como um trabalho, ela não via como um ativismo, né? Por quê? Porque eu estava dentro de uma organização de mulheres negras, então era aquele trabalho, às vezes eu viajava, às vezes eu estava ali, então ela via, eu acho que ela, apesar de eu levar os temas, né, sempre eu levei os temas, eu acho que existia isso, assim, de um olhar muito mais... da profissional do que da ativista, né? Naquele momento era outra coisa, exatamente. Então tá. Não, acho que tem muita coisa aí que eu falei, espero que sirva para alguma coisa. Não, foi muito bom, muito bom.